mais níveis possíveis, né? A depressão que toca na alma do homem e que o homem se sente ferido, o homem se sente machucado, ele quer fugir, ele quer se esconder, ele não quer conviver com ninguém, ele tem uma tristeza profunda, ele não sabe para onde ir, ele não tem direção, ele não tem destino, ele não sabe o que fazer da sua história. Então esses lugares são lugares onde nossa alma foi ferida. Então é assim que acabou o culto da semana passada, semana retrasada. Semana passada não estava aqui, mas assim que acabou o culto, duas irmãs me procuraram e disseram: pastor, eu tenho que confessar algo que aconteceu na minha vida. Eu disse: olha, aguarda aí um pouquinho mais, que no decorrer das nossas ministrações você vai sentir essa necessidade de declarar mais coisa ainda, de confessar mais coisa. Então vai anotando isso aí para que a gente possa receber a libertação do Senhor, porque um dos princípios de libertação é o confronto da mentira com a verdade. A mentira que Satanás disse para nós sobre o nosso destino, sobre quem nós somos, com a verdade do que Deus tem para nós. E uma das coisas que Satanás mais gosta é deixar as coisas ocultas. Quanto mais oculto o pecado, quanto mais oculto aquilo que nós fazemos, quanto mais no sigilo, quanto mais sem confissão, mais aí ele pode ter o trunfo e te segurar sobre isso. Então, alguns irmãos já começaram a ter entendimento de como é importante a confissão, de como é fundamental confessar situações. E quando eu falo confessar, não é para todo mundo, não é dizer para todo mundo. Nós bem sabemos quem são as pessoas que sabem guardar as coisas, não é verdade? Às vezes é um amigão nosso, amigona nossa, não sabe guardar, não sabe reter aquilo para apenas escutar e ouvir. Então a Bíblia nos ensina que nós busquemos as pessoas mais velhas, os anciãos, e os anciãos representam as pessoas mais maduras da igreja, as pessoas que você sabe que vai poder contar, que vai poder falar, e que essa pessoa vai lhe escutar, não vai te julgar, não vai te condenar, mas simplesmente vai te escutar para saber que você vai receber a cura do Senhor, amém? Então, duas irmãs me procuraram, depois mais um irmão me procurou, em particular também, pelo WhatsApp, disse: olha, eu queria confessar umas coisas que aconteceram na minha história, e eu fiquei feliz, porque eu vejo que isso a igreja querendo ser liberta dos problemas, das feridas da alma, amém? Então, a libertação nada mais é do que tirar a alma de um cativeiro. E hoje nós vamos começar as raízes emocionais. Não sei se você lembra, mas da última ministração que eu trouxe aqui, eu falei sobre Elias. Elias no capítulo 19 do 1 Reis, onde Elias estava numa depressão profunda, onde Elias estava embaixo de um zimbro, ele só queria dormir e pedir a morte. São os últimos sintomas, os últimos estágios de uma depressão é essa, quando a pessoa não quer se levantar, não quer comer, não quer fazer nada, não quer tomar banho e pede a morte, e diz: eu não aguento mais, eu prefiro morrer. E Elias estava, mesmo sendo um servo de Deus, mesmo sendo um profeta do Senhor, escolhido por Deus com um propósito, com um destino, ainda assim, Elias, aquele homem de Deus, ele estava em depressão. Então, eu quis mostrar primeiro que os problemas da alma, os problemas emocionais, eles não estão isentos de porque você é crente. Não é porque você é crente e serve ao Senhor e lê a palavra que você está isento de ter problemas emocionais, não. Porque os problemas emocionais são feridas que acontecem na sua alma e que ainda não foram tratadas, ainda não foram totalmente curadas, amém? Então, nós vimos que acontece em nossa história gatilhos emocionais. Quem lembra do que são gatilhos emocionais? Alguém lembra do que são gatilhos emocionais? O que são os gatilhos emocionais? Quem pode me ajudar nisso? Não? O que é um gatilho emocional? O que é um gatilho de uma ferida? Isso, são coisas que nos lembram e nos levam àquele ambiente em que nós somos machucados. Por exemplo, um lugar. Tem lugares que para nós é um gatilho emocional. Você, quando chega naquele lugar, aquilo te causa uma dor, te causa uma ferida, e você sente a mesma dor daquilo que você viveu naquele ambiente. Por exemplo, o meu sogro agora perdeu a minha sogra, ele não quer mais morar naquela casa. A casa para ele é um gatilho emocional. Então ele não consegue mais conviver na casa que ele estava, porque aquilo para eles tem todas as lembranças emocionais que trazem ele a lembrança da minha sogra, e ele não quer mais morar ali. Uma irmã estava aqui a semana passada, ela era a cunhada de Eliseu, e ela disse que quando nasceu ela foi consagrada a Maria pela mãe, e a mãe fez um voto com ela que ela só usaria azul e branco. Então ela disse que depois que ela conheceu a Jesus, depois que ela se converteu, ela ficou assim, não podia ver a cor azul. Diz que as pessoas até brincavam com ela. Um dia fizeram na festa de aniversário dela, deram para ela uma camisa azul. Quando ela olhou aquela camisa, ela teve logo aquele gatilho emocional. Ela lembrou daqueles lugares de cativeiro, daqueles lugares que aprisionavam ela. Então pode ser um cheiro,
pode ser uma palavra, pode ser um nome, pode ser um ambiente, pode ser uma situação. E quando esses gatilhos emocionais vêm, recordam a você, o que é que acontece? Você reage de uma forma porque a sua alma está doente. Então, quando aquilo acontece, ou você reage com agressividade, e aí você fere alguém, e aí você é agressivo com alguém porque aquilo te faz voltar e se defender, como por exemplo alguém que foi muito atacado pelo pai, e o pai ou a mãe estava sempre condenando, essa pessoa tem a tendência a se defender, tudo ela se defende. Então é difícil para ela ouvir algo porque ela vai se defender, aquilo traz um gatilho emocional, é algo na alma que faz logo ela, opa, não, eu não. Então são gatilhos, são situações, ou leva você para fuga. Você também pode fugir. Quando você sente uma situação de gatilho emocional, você corre, não quer ficar perto de ninguém, não quer ficar com ninguém, não quer ficar em nenhum ambiente. Então nós vimos na semana passada, na semana retrasada, que Deus curou Elias de 3 maneiras. 3 formas Deus usou para tratar Elias, formas que hoje estão disponíveis para nós. A primeira forma que Deus tratou Elias foi com a psicologia, aliás, com a psiquiatria. Foi assim que ele tratou, porque Elias estava debaixo de um zimbro, chorando, pedindo a morte, e o anjo toca, que representa o próprio Senhor, e disse: Elias, se levanta, porque eu quero que você coma e beba. Então Deus dá uma ordem física, ele dá uma ordem quase que medicamentosa: comer pão, carboidrato, tomar água para se alimentar e seguir. Então ele diz assim: Elias, coma pão e água. Foi a primeira determinação que Deus deu para Elias. Elias comeu pão e água, mas aquilo não foi suficiente, ele voltou a dormir. Então o anjo toca novamente e diz assim: Elias, que fazes aí? E agora ele entra na psicologia, porque quando ele diz que fazes aí, ele usa nada mais, nada menos do que hoje a psicologia chama de psicologia freudiana, que é quando se faz uma pergunta para o paciente fica falando, blá. Elias, o que fazes aí? E Elias começa a falar o que está fazendo, e isso é psicologia. E por final ele usa a coisa que é mais importante, que é o que nós vamos tratar hoje, que entra na raiz das doenças emocionais, que é a parte espiritual. Então ele diz: Elias, você não pode ficar aí, porque eu tenho um destino para você, eu ainda tenho uma chamada para você. Você ainda vai ungir Jeú como rei, vai ungir ainda Azazel, eu nem lembro mais, como rei, e também vai ungir ainda um outro profeta, Eliseu, no seu lugar. Então ali ele dá uma determinação espiritual, ele mostra para Elias a sua identidade e o seu destino. Então Deus usou todas as formas para tratar Elias, mas tem um detalhe: há um limite. Há um limite da psicologia e há um limite da psiquiatria. Ela para exatamente onde entra a raiz emocional, porque ela pode tratar sintomatologia, ela pode tratar as coisas que estão desencadeando aquilo, mas só vai conseguir a cura se entrar na raiz espiritual. E toda doença emocional, ela tem uma raiz espiritual. Amém? Repita isso: toda doença emocional, ela tem uma raiz espiritual, ela tem uma abertura de porta, um lugar onde foi ferido. E o que o Senhor quer é que nós possamos ver o máximo da nossa potencialidade, como homem, como líder, como esposo, como filho. Só assim nós vamos poder exercer o que o Senhor quer. Amém? Então vamos entrar hoje um pouco, tá? Abordar essas raízes psicossomáticas. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que em 2020 90% da população mundial vai estar sendo assolada pela depressão. Em 2020 90%, gente, isso é um índice muito alto. 90% da população mundial vai estar sendo assolada pela depressão. É uma doença da alma, amém? É uma doença que fere a alma e que faz, eu citei aqui alguns sintomas do que aconteceu aqui na nossa humanidade. Agora, por que isso acontece? Por quê? Porque a importância agora é que entre uma abordagem psicopastoral. É exatamente a abordagem da alma, daquilo que está no espírito. Então deixa eu falar uma coisa a você: muita gente aqui tem problemas com sua alma, inclusive o pastor que vos fala. Porque há uma situação que é uma regra que é 100%, é que Satanás sempre vai tentar ferir nossa alma de várias formas. Quando nós somos novos, com abandonos, com rejeições, com paternidade errada, com maternidade errada, com disfunções, com toques, às vezes com abusos, com coisas que aconteceram na nossa história, que nos marcaram profundamente, parece que estão saradas,
Parece que estão curadas, porque a gente nunca mais falou nisso, crescemos, casamos, tivemos filhos, mas na verdade essas coisas elas ainda estão impregnadas na nossa alma, gatilhos espirituais ainda vêm, e nós encontramos várias coisas. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade em todo canto com autoridade, pessoas que têm dificuldade com autoridade feminina, pessoas que têm dificuldade com autoridade masculina, pessoas que estão sempre em rebelião, pessoas que não aceitam exortação, pessoas que têm esses problemas, têm problemas de alma. E nós começamos a olhar que esses problemas de alma, eles impedem as pessoas de ir mais além. Pessoas que já tiveram problemas com seus empregos, tiveram problemas na sua família, porque não conseguiram se conter, não conseguiram calar na hora de calar, ou falar na hora de falar, não conseguiram, eles explodiram, ou elas reagiram de forma agressiva, ou correram, e isso terminou atrapalhando e causando um problema. Então o Senhor quer que nós possamos ver a máxima plenitude. E aí quando nós encontramos dentro da igreja irmão que não fala com irmão, irmã que não fala com irmã, não somente de membros da igreja, mas na sua casa, na sua família, pais que são revoltados com os filhos, filhos revoltados com os pais, não há relacionamento. Aí você pergunta: o que é isso? São problemas de alma, problemas de almas que não são curados, filhos que não perdoam o pai, pais que não perdoam filhos, irmãos que não falam com irmãos, irmãos da igreja que estão sempre de rixa com o outro. Isso são problemas da alma, porque a alma reage de uma forma. Então o Senhor, hoje nós vamos fazer essa abordagem, nós vamos entrar hoje na primeira raiz. Eu não posso entrar hoje em mais de uma raiz da alma, porque eu tenho que entrar na primeira raiz da nossa alma, que trata sobre um princípio fundamental, que é um princípio que você vai entender que é muito mais profundo do que você pensava, que é o princípio do descanso. Como isso traz problemas para a alma. Na segunda parte, que eu creio que vai ser na próxima semana, nós vamos trazer a segunda parte do princípio do descanso, que está relacionado com a perversão sexual. Então nós vamos ver como algumas coisas afetam a nós. Eu até pedi a Márcio para trazer um papel e várias canetas. Essa cruz aqui, quem fez foi o nosso irmão ali, Jason. Amém? Eu liguei ontem para ele, mandei um WhatsApp e ele fez a cruz. E ficou linda. Ela está aqui porque hoje nós vamos fazer algumas coisas e no final nós vamos resolver a solução dos nossos problemas da alma, no que diz respeito à lei que rege o descanso. E nós vamos entregar aqui depois, no final, na cruz, profeticamente. Então, o pessoal já está com papel aí, não, Márcio? Já está com papel e as canetas? Está ali atrás? Tiaguinho, ajuda a Márcio a distribuir papéis e canetas, já que as lideranças não conseguem. Vamos distribuir os papéis e as canetas. Eu quero que à medida que eu for falando, anote, porque algumas coisas a gente esquece. Algumas coisas nós não nos lembramos. Então você anote aí. É somente para você, tá bom? Não para mais ninguém. Ninguém vai ler isso, pode ficar tranquilo. Depois você vai vir aqui e rasgar aqui na cruz e jogar ali, misturando com tudo. Então ninguém vai saber o que você escreveu, ninguém vai saber o que você falou, ninguém vai ter essa ideia. Então escreva aí, à medida que que eu for ministrando e você for sentindo: isso aconteceu comigo, isso aconteceu na minha história. Então você vai escrevendo. Porque somente os princípios bíblicos, mas a cruz é capaz de nos curar. Só. Amém? Enquanto o Márcio está distribuindo o Tiaguinho, abra sua Bíblia em Mateus 8, verso 26. Esse vai ser o texto que eu vou usar para a gente falar um pouco sobre o que a gente vai ministrar hoje. Mateus 8, começando no 23. Mateus 8, 23. Vamos ler 23 até o 27, tá? Mateus 8, 23. Vai abrir sua Bíblia. Esse lugar é meu Senhor. Esse lugar é meu Senhor. Esse lugar é meu Senhor. Diz assim a palavra, Mateus 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo.
E ele lhes respondeu: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu com grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: que homem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Amém? Guarde esse texto aí no seu coração. Se quiser, deixe que a gente vai usar ele já já, tá? Existem algumas atitudes que nós usamos para aliviar a nossa dor emocional. Preste atenção. Se você já começa a fazer isso, você já começa a notar, tá? Algumas atitudes que são, uma delas é a compensação, ou seja, a supressão da alma. O que é a compensação? A compensação é quando nós tentamos aliviar a nossa dor, aliviar o nosso sofrimento com vícios. Quando nós tentamos ir para a comida, por exemplo, suprimir aquela dor da alma, e aí você não sabe por que você está comendo mais do que você queria comer, no momento que não era, e você não consegue parar de comer, ou ao contrário, você faz o inverso, você, por essa dor na alma, você não vai mais, não quer mais comer, você fica o oposto, ou a própria droga. O vício é uma forma de compensação, de suprimir a dor emocional. E aí você agora, no momento de dor, você vai para o álcool, ou no momento de dor você vai para a maconha, ou no momento de dor você vai para a cocaína, ou para o crack, ou no momento de dor você vai para o vício da pornografia, ou no momento da dor você vai para o vício da prostituição. Tudo são vícios, tudo são formas de suprimir, são formas de compensar uma dor emocional. Uma dor emocional. Então essa é uma das formas que a nossa alma encontra para aliviar aquela dor que ela não sabe como aliviar. Na verdade, você sente a dor e não sabe como aliviar. Então você, sem perceber, começa a correr para determinados comportamentos que você não queria. Por exemplo, eu já citei aqui, eu vi uma vez uma reportagem com uma atriz da Globo, que ela novinha, e ela era cheinha assim, uma criança linda, e o pai dela sempre dizia: ô minha princesinha, minha gordinha. Então eu falava sempre assim com ela: minha gordinha, minha gordinha. E ela sempre achou aquilo lindo, porque realmente era uma forma muito carinhosa que o pai falava. Quando ela foi para a escola, que se deparou com o primeiro paquerinha dela, e aquele paquerinha dela disse: eu não quero namorar com você porque você é gorda. Aquilo causou nela uma sensação, uma ferida na alma, que essa mulher se tornou uma mulher anoréxica. Aquela palavra fez com que ela tivesse pavor de comer, então ela não comia. Começou com anorexia, depois bulimia, e ela comia e vomitava, porque ela tinha pavor de novamente ouvir aquilo que machucava a sua alma. Então são formas que a alma encontra de compensar a dor, porque não sabe como resolver. Então, essas são algumas coisas em relação à compensação. A outra forma que a alma encontra, que também é errada, de tentar suprimir, compensar essa dor, chama-se cauterização da consciência. A cauterização da consciência é quando você começa a dizer que é certo o que está errado. Quando você começa a encontrar justificativa no seu erro. Então você começa a cauterizar a sua alma. Como, por exemplo, é o caso do homossexualismo. Você vai encontrar pessoas que você vai conversar e eles estão cientes de que o que eles fazem é certo, não é errado. Então, a forma de suprimir. Então você encontra verdade, não é aquela pessoa que quando você vai apontar o erro, ela sabe como encontrar uma justificativa para o certo. Então é uma cauterização, é uma forma da alma se defender, porque em outros momentos talvez essa alma, quando alguém foi falar alguma coisa, ela se machucava, aquilo feria ela. Então a cauterização é uma marca inclusive dessa geração de hoje. A nossa geração de hoje, ela vive uma cauterização da alma. Qualquer um pega a palavra e faz da palavra o que quer, faz da palavra que bem entende e encontra justificativa para fazer ou para não fazer. Isso é uma cauterização, não encontro. Você já ouviu falar na síndrome do Peter Pan? Já ouviu falar na síndrome do Peter Pan? É aquele cara que não cresceu ainda, ele ainda é um eterno adolescente. É uma forma de cauterizar a sua alma. Ele quer estar na onda, ele quer ser boizinho, ele quer estar no lugar, já é casado, tem responsabilidade, mas ele não entende isso ainda. Ele está na síndrome de Peter Pan. Ele está vivendo uma adolescência que ele não conseguiu viver. É uma forma da alma suprimir. E uma terceira forma da alma tentar burlar essa ferida que nós temos é a fuga. Se você for sentindo alguma coisa, vai anotando aí que você acha que tem em você, tá? É a fuga. Quando você se sente ferido, você foge. Quando você se sente ameaçado, você foge.
Você não quer convívio. Foi o que Elias fez. Elias foi ameaçado por Jezabel, um gatilho espiritual, pá, tocou nele, e ele que tinha enfrentado 450 homens, fugiu com medo, saiu por longe. Você percebe logo, quem tem assassino, de vez em quando está fugindo da igreja. Foge, foge, desaparece. Isso é uma forma da alma suprimir, é uma forma da alma compensar uma ferida que não conseguiu ser resolvida. Isso tem a ver com medo, porque se no momento que eu estou sendo afrontado ou confrontado, eu estiver junto das pessoas, eu vou mostrar quem eu sou de verdade. E as pessoas não querem mostrar quem elas são de verdade. Elas preferem ficar distante. É melhor ser quem eu sou longe. Então, essa é uma forma, fugir, ter medo. Mas nós temos que entender que o Senhor nos aceita como nós somos. E a única forma de sermos curados é quando nós enfrentamos os nossos problemas. Não tem como ser curado de uma enfermidade da alma sem você confrontá-la e voltando no lugar onde você foi ferido. Essa é uma regra básica. Então, a primeira raiz que nós vamos tratar hoje é a raiz que está relacionada com o princípio do descanso. Repita assim comigo: toda vez que eu quebrar um princípio, o princípio vai me quebrar. Essa regra, ela é espiritual e ela é tão certa quanto o ar que nós estamos respirando aqui. Toda vez que nós quebrarmos um princípio, esse princípio vai nos quebrar. Toda vez. Não tem como. Não tem oração de pastor, de apóstolo, de bispo que conserte algo que está sendo quebrado no princípio. Por quê? Porque além de toda a justiça, além de todo o amor que o Senhor tem em misericórdia, Ele também é um Deus de justiça. Não existe, quando nós pensamos nos atributos de Deus, não existe um maior do que o outro. Por exemplo, Deus não é mais amor do que justiça. Não, Ele não é mais justiça do que perdão. Não, quando nós pensamos, Ele não é mais amor do que onipotência. Ele não é mais onipotência do que onipresença. Não, quando nós pensamos em atributos de Deus, todos os atributos eles se equivalem. Deus é tão amor como é justiça. Ele é tão onipotência como Ele é onipresença. São os atributos de Deus que se completam. Então, mesmo com todo o seu amor, Ele também é totalmente justiça. Então, quando nós quebramos princípios, esses princípios vão nos quebrar. E é um princípio que nós esquecemos ele, que é um princípio que está relacionado com o descanso. Presta atenção. E agora nós vamos entender bem ao certo. Vai ser muito bom isso, porque muita gente vai entender essa coisa do sábado. Porque às vezes a pessoa fica meio preocupada com esse negócio aí, pastor. O que está certo? É o adventista? É o judeu? É a gente? O que é isso? Você hoje vai entender qual foi o princípio que o Senhor deixou, que tem feito com que muitas almas estejam doentes, porque não tem encontrado um descanso. Foi de propósito essa canção aqui, esse lugar é no Senhor, porque é um lugar de descanso em Deus. Olha o que diz Gênesis 2:2. Ora, Deus, completando no sétimo dia a obra que tinha feito, Ele descansou. Diga, descansou. Nesse dia de toda a obra que Ele fizera, Ele abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele Ele descansou de toda a obra que criara e fizera. Agora preste atenção, mesmo o Senhor, em toda a sua onipotência, em todo o seu poder, em toda a sua majestade, em toda a sua ciência, sendo Ele Deus, não precisa. Você acha que Deus precisa de descanso? Isaías diz que Ele não se cansa, o salmista diz que Ele não dormita. Então, como é que você lê esse texto e você vai entender que Deus descansou? Diz a palavra que o Senhor, quando fez o sétimo dia e acabou toda a sua criação, quando Ele olhou tudo, Ele descansou. Ele descansou. Porque o Senhor descansou? Porque Ele estava estabelecendo um princípio. Ele estava estabelecendo um princípio para que não fosse quebrado. Ele estava estabelecendo um momento em que o corpo, em que a alma precisa de um refúgio, precisa de um lugar, precisa de um ambiente para haver descanso. Porque a alma também se cansa. Porque quando você dorme, e você só quem descansa ali é o seu corpo, mas a sua alma, ela não descansa quando você dorme. A sua alma, ela descansa em outro lugar. O seu espírito leva a sua alma para descansar em outro lugar, que é no Senhor. Só em Deus que há o descanso. Então, Deus estabeleceu isso. Foi por isso. Ele não se cansa, Ele não dormita, mas Ele estabeleceu um momento para que o seu povo tivesse um momento de ir à sua casa, de buscá-lo e de descansar. Ele estabeleceu um princípio para mim e para você. E tem mais. Quando Moisés estava no monte, lá no deserto, além desse princípio ter sido estabelecido lá no jardim do Éden,
quando ele falou com Adão, olha só o que o Senhor fez a Moisés quando entregou a Torá. Isso aqui é escrito pelo próprio Senhor. Deus mesmo escreveu nas pedras, diz a palavra. Alguns costumam dizer foi com o dedo de Deus que foi escrito, porque aquelas pedras, aquelas tábuas da lei, foi o próprio Senhor que escreveu, não foi Moisés. Não foi assim, tipo como a Bíblia foi escrita, alguém falando não, o próprio Senhor pegou aquelas tábuas, pegou aqueles mandamentos, aquela pedra e escreveu. E olha o que Deus fala em Êxodo 20, verso 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor o abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, vou explicar agora para vocês o que é sábado. Segura aí, tá? Então muita gente tem pecado porque não tem entendido um descanso que agora mudou. O descanso agora não é mais um dia. O descanso agora não está mais em um dia, sábado ou domingo ou quinta ou terça. Não, agora mudou. Vamos entender esse princípio. A palavra Shabbat, que quer dizer sábado, sabe o que quer dizer? Descanso. Descanso. Shabbat quer dizer descanso. Então Deus disse: olha, filho, eu construí seu corpo, eu sei que você vai precisar de um dia de descanso para você, para sua casa, para sua família, e eu vou estabelecer isso no sábado. E essa lei, ela tem algumas características. Ela tanto é moral, como ela é uma lei cerimonial, como ela é espiritual, e que elas foram sendo rompidas no decorrer dos anos. Quando Jesus vem, ela se torna apenas uma lei espiritual, não agora mais com o legalismo do dia, porque Jesus falou: eu sou o sábado. Ele disse: eu sou o sábado, ou seja, eu sou o descanso. Então é somente quem entende, porque quando você não tem entendimento, você não desfruta. Muita gente, eu fiquei impressionado aqui, depois que ministrei aquela palavra aqui uma quinta-feira sobre finanças, muita gente deixando de desfrutar aquilo que o Senhor tem para ela por falta de entendimento. Você só vai desfrutar de algo quando tiver entendimento sobre aquilo. Enquanto você não tiver entendimento, é só uma palavra. Batismo sem entendimento é um mergulho na piscina. Confissão pública sem entendimento é só palavras soltas ao ar. Mas quando você tem entendimento, você se apropria, porque a palavra diz que muitos perecem por falta de entendimento. Então, quando nós temos entendimento desse princípio aqui, que é o princípio de um descanso, o que é o Shabbat, você vai ver o que é o Shabbat, metade dos seus problemas emocionais vão embora. Porque o problema emocional que está relacionado com o descanso, ele tem dois extremos: ansiedade e passividade. Hoje nós vamos trabalhar a ansiedade, porque a passividade está relacionada com a parte sexual. Todo passivo tem problema sexual. Todo mosca morta tem problema com a sexualidade. Mosca morta lá no Nordeste a gente fala assim que, né? Que tá lá, tem que empurrar para sair do canto. Até que tá lá, né? Então assim, nós vamos entender agora como é o sábado da forma judaizante. Os judeus, eles têm o sábado como um cerimonial, uma preparação. Todo sábado eles preparam velas, colocam pão, a mulher quem prepara o Shabbat, eles fazem a oração. Aquilo é um cerimonial, assim como nós fazemos aquela festa memorial da Pentecostes, de Tabernáculos. Assim eles fazem essa festa memorial todo sábado. Para eles todo sábado é guardado, então eles fazem aquela cerimônia. Então isso quer dizer uma lei cerimonial, uma lei moral, porque no sábado não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Não é assim que acontece? E assim acontece também com os adventistas, que eu amo os adventistas, mas acontece com eles também. Eles pegam o sábado e pensam que o sábado é uma lei cerimonial e é uma lei também moral. Então eles querem guardar à risca o sábado, mas na verdade ninguém consegue guardar à risca o sábado. No sábado só se pode dar uma caminhada de 1000 metros. Já pensou? 1 quilômetro. Então ninguém podia sair perto de casa, teria que ficar na sua casa o sábado todo. Não podia nem ir na sinagoga, não poderia. Então assim, ninguém consegue cumprir essa lei. Mas quando Jesus veio, Jesus fez assim, ó, Mateus 11, abre isso aí, Mateus 11, olha o que Jesus faz para que nós entendamos o princípio do descanso. Em Mateus 11,
Porque descanso tem a ver com confiança e entrega. Mateus 11 diz assim no verso 25: naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, porque tu ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e tu revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora olha essa frase 28: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós lemos isso, às vezes nós até citamos para um irmão que não é crente, mas você tem que entender o que é isso aqui. Isso aqui tem uma repercussão muito forte. Isso foi dito por Jesus em um sábado, dentro de uma sinagoga. Jesus estava dentro de uma sinagoga, no dia que eles têm como dia sagrado, em que ninguém pode fazer nada. Ele diz assim: eu sou o Shabá, eu sou o descanso. Quem vier a mim vai ficar aliviado das suas opressões. Quem vier a mim vai ficar livre. Então Jesus ali estava abolindo, aliás, abolindo não, porque ele não veio abolir, mas ele veio aperfeiçoar. Ele estava aperfeiçoando o Shabá, o descanso. O descanso ainda existe, tem que ser cumprido, mas de uma forma agora nova, não mais como lei, não mais com religiosidade, não mais um dia. Porque quando Jesus diz eu sou o Shabá agora não é mais um dia. O Shabá agora é uma pessoa. Agora é Jesus. Não é mais um dia, é uma pessoa. O nosso sábado de descanso, ou domingo, ou segunda, ou terça, não quer dizer mais um dia, quer dizer agora uma pessoa. Eu sou o Shabá, eu sou o descanso. Em Hebreus 3 e 4 você vai ler ali, está bem claro, está explicando tudo isso. A repercussão dessa palavra foi muito forte. Ele estava dizendo para fariseus, judeus, sacerdotes: eu sou o descanso, vocês precisam descansar em mim. Só em mim que vocês vão encontrar descanso. Não há descanso em outro lugar. Agora, o que é que acontece quando eu digo assim: você já passou, mas isso aí eu já estou sabendo. Porque então, o senhor está falando, o que é que isso tem a ver com princípio? Que princípio é esse? Agora eu vou lhe mostrar o que é que acontece com quem não tem entendimento perfeito disso aí, desse princípio. Os dois extremos, ansiedade e passividade. Vamos pensar agora na ansiedade. A origem da ansiedade. Se você tiver alguma coisa aí, você vai anotando com você. A origem da ansiedade. Primeiro, insegurança familiar. Toda insegurança familiar vai gerar ansiedade. O ansioso não havia segurança em sua casa. Que tipo de segurança? Situação constante que podia colocar medo sobre a criança. Qualquer situação. Então imagine uma criança com medo por vários motivos. Medo de ser espancado, medo de ser abusado, medo de passar fome, medo de apanhar, medo. Então, uma situação de insegurança familiar vai gerar ansiedade nas pessoas. Sabe a ansiedade de tem algo que você não quer fazer no impulso, quer fazer na força do seu braço, tem que fazer de todo jeito, tem que ser feito. Outra coisa que gera ansiedade é o abandono da criança por tempos longos. São pais e mães que deixam os filhos por longos tempos. Imagine uma criança que passa sozinho o dia todo em casa, só ele, abandona-os por longos tempos. Isso vai gerar um padrão de ansiedade no filho, e a criança vai crescer com um padrão de ansiedade. O pai alcoólatra é outra coisa que vai gerar um padrão de ansiedade no filho. Então o pai alcoólatra, ele promove o medo no filho e promove uma visão de aversão daquilo, porque o menino sofre, ele não quer ver aquilo, a ansiedade começa a gerar na hora próxima do pai chegar em casa. Isso vai gerar um padrão de ansiedade no menino. Abuso de autoridade, pais que são muito autoritários, muito ríspidos, tudo é assim na faca, no fio do cabelo, faca na bota, é tudo aqui, é aqui. Pais vão criar filhos ansiosos. Imagine a ansiedade de uma criança em não
Um filho ansioso, ele vive com um prato na mão querendo agradar o pai. Ele faz qualquer coisa para agradar o pai. Ele toma qualquer atitude para agradar o pai, porque a ansiedade foi gerada. Ele faz coisas que não devia, compra o que não pode, age como não devia agir, somente para agradar seu pai. Outra coisa, dificuldade financeira extrema da família. Famílias que passaram por momentos de muita dificuldade financeira. Muita dificuldade financeira. Essa família vai gerar filhos com padrão de ansiedade. Uma criança ansiosa, esperando, aguardando o que vai comer, o que não vai comer. O divórcio na família gera padrão de ansiedade nos filhos também. Segunda coisa que acontece para gerar um padrão de ansiedade: promessas feitas e não cumpridas. Quando o pai faz promessas que não cumpre, toda promessa gera uma expectativa. Quando Deus faz uma promessa, quem fica aqui com expectativa? Então, pais que fazem promessas que não vão cumprir, eles sabem que não vão cumprir. Eles, olha, se você fizer isso, eu faço aquilo. É mentira, ele não vai fazer. Então isso vai gerar nele uma promessa. Eu lembro que na época que eu me separei de Milane, saí de casa, ela perguntou: cadê papai? E Milane disse: ele foi viajar e volta já. Era mentira. Ela estava fazendo uma promessa que não poderia cumprir. Depois, um momento de cura lá interior, que Camila fez com a pastora Fátima, que foi que ela falou, que machucou ela, que marcou a vida dela, foi isso, essa palavra. Então, promessas que o pai faz e não cumpre. Então, pais que criam essa expectativa no seu filho, eles vão entristecer a alma do filho e vão criar no filho um padrão de ansiedade. Porque quando ele fizer uma promessa, vai gerar uma expectativa. Por isso que os educadores falam tanto: se você disser que vai castigar, castigue. Mas não diga que vai castigar se você não vai castigar de verdade. Você, além de perder a autoridade, você vai gerar nele uma expectativa e vai criar uma criança ansiosa. Então, a promessa feita. Então, pessoas que alimentam esperanças vão gerar expectativa. Olha o que diz Provérbios 13:12: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Promessas não cumpridas é outra coisa que vai trazer. Última coisa, o último ponto que gera também na criança, que hoje é um adulto, que hoje somos nós. Pessoas ansiosas é o amor condicional. O amor condicional é o oposto do amor de Deus, porque o amor de Deus é incondicional. Pais que amam os seus filhos quando as notas vão boas. Pais que amam os filhos quando eles estão bem comportados. Pais que amam os filhos quando os filhos vêm à igreja. Pai que ama os filhos quando os filhos tiram boas notas na escola. Pais que amam os filhos com condições. Vai gerar uma criança, um jovem, um adulto ansioso. Vai gerar ansiedade, porque o amor de Deus, ele não é assim. Pode vir até o castigo, pode vir até a dureza do Senhor, porque a pessoa quebrou um princípio ou errou, mas ainda assim o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele não castiga na ira, ele castiga quando está tudo bem. Ele castiga dando um beijinho: tá bom, meu filho, ele ama, mas você hoje vai levar uma palmadinha, porque você não cumpriu o que devia cumprir. Pais que educam na ira, batem com raiva, não estão educando, pelo contrário, estão gerando um padrão de autoritarismo. Vai criar uma criança ansiosa, vai criar um jovem ansioso, vai criar um adulto ansioso. Então vai anotando aí se você passou por isso, se você tem feito isso, porque essa cruz aqui é para que hoje a gente quer, tudo isso tem a ver com o princípio do descanso, para que a gente hoje possa trazer aqui aquilo que foram nossos erros, para a partir de agora viver uma nova estratégia que o Senhor vai nos ensinar aqui já, como é que a gente quebra esse padrão de ansiedade, que na verdade é um estilo de vida. Não vai ser fácil para alguns que estão acostumados com isso há muito tempo, que estão vivendo isso, essa ansiedade há muito tempo, que não conseguem se controlar. Sabe aquela pessoa que tem algo para fazer amanhã, mas hoje ela já quer fazer tudo, e alguém diz: não, espera, vamos fazer amanhã. Não tem que ser hoje, tem que ser hoje, tem que ser hoje e tem que ser agora. Isso é um padrão de ansiedade, isso é uma ferida de alma. Então, amar o filho independente do que ele faz, amar o filho independente de quem ele é, porque o pai não ama o filho pelo que ele é, pelo que ele faz, mas é pelo que ele é. Você ama o filho porque simplesmente é filho. Você não ama ele porque ele
é mais obediente ou menos obediente. Você ama ele porque ele é mais quieto ou mais obediente. Você ama ele porque é filho, simplesmente por isso. Deus me ama só porque eu sou filho, mesmo com meus defeitos todos. Minha mulher que o diga, né? Sempre o casal que sabe o defeito todo, né? Minha mulher que o diga. Eu com meus defeitos todos, ainda assim, o Senhor me ama incondicionalmente. Então nós temos que, como pais, passar esse amor para nossos filhos, incondicional. Incondicional. Eu lhe amo. Não vai receber não, mas eu lhe amo. Não. Continua sem o carro, mas eu lhe amo. Amém? É assim. Esse é o amor que Deus tem. Então, pais que geram filhos com amor condicional vão gerar crianças com padrão de ansiedade. Agora, como tratar? Essa foi a pergunta que minha mãe fez na quinta-feira de noite. Minha mãe desesperada, quinta-feira à noite, porque o meu irmão, eu contei para vocês a bênção, né, do carro que minha mãe quase me deu, na verdade foi quase dado. Meu irmão quase deu o carro dele para minha mãe, e minha mãe quase deu o carro dela para mim. E aí foi bênção, né? Todo mundo foi abençoado. E aí a minha mãe, sendo que meu irmão está morando no Vietnã, ele lá no Vietnã, e minha mãe desesperada, porque meu irmão assinou o recibo do carro, mas ele não autenticou. Então não adianta de nada. Um recibo sem a autenticidade, não, nem autenticação, porque tem algumas coisas que tem que ser autenticidade, a pessoa presente. Um recibo sem autenticidade não vale de nada. E meu irmão agora lá no Vietnã, e minha mãe no Recife, e ela ficou desesperada, porque além de não saber o que fazer, ela perdeu o recibo. E aí ela desesperada na quinta-feira, chorando, meu Deus, mãe, calma. Como calma? Aí começou, né? E aí vão achar esse recibo, e aí alguém vai pegar o carro, vai ver o meu endereço, quando tiver assim, rouba, depois bota para o seu nome, é desespero, assim, ansiedade. E a ansiedade, mãe, tem que descansar em Deus. Vem para ela o Mateus 11, e ela disse, não, mas eu não consigo, não, mas tem que aprender, vamos orar. Eu orei com ela. Aí quando foi no outro dia, ela chegou no Detran, que a gente tinha saído do Detran, o Detran disse, vai lá no saque, serviço de atendimento lá para um cliente que tem no shopping. Ela foi, estava lá o documento. Aí ela voltou, eu disse, não podia ter dormido bem? Não podia ter tido uma noite de descanso? Não podia ter descansado a cabeça no travesseiro, sabendo que o Senhor é capaz de galardoador, e quando nós vamos para esse lugar de descanso as coisas acontecem? Mas não, o problema é que muita gente quer guardar o sábado na lei, está lá guardando o sábado, mas é um poço de nervosismo. É alguém que não consegue se dominar, se controlar, não consegue colocar os problemas e deixar na cruz, sai carregando tudo, aquele fardo imenso, pesado, e o que vai acontecer, e como vai ser, o que será, e amanhã, e o Senhor diz que cada manhã é seu mal, cada dia é seu mal, porque eu vou preocupar com o dia de amanhã, eu faço minha parte, e descanso em Deus. Então nós temos quebrado esse princípio, e esse princípio está quebrando nós. E agora, como é que eu faço então, pastor, que eu não consigo, eu sou tão ansioso que eu não consigo, como é que eu faço para resolver esse problema? Eu vou dizer aqui, está no Filipenses 4, 6 e 7, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes tudo sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Oração, quanto mais oração, mais entrega, e quanto mais entrega, mais descanso no Senhor. O lugar do descanso está quando nós oramos. Quanto mais se ora, mais descanso tem. Às vezes a pessoa corre tanto para um lado, para o outro, tentando resolver problemas, que se ela parasse 5 minutos para orar e buscar na oração, a alma dela se aquietava, ela não adoecia, ela não ficava doente. A enfermidade da alma, ela às vezes leva você a um nível de precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, mas a raiz está aqui, está no descanso que não consegue descansar, está no lugar onde você não conseguiu colocar e depositar o problema diante do Senhor. Oração é aprender a descansar e confiar no Senhor. Quando nós fazemos isso, nós quebramos essa raiz, e nós quebramos esse princípio que estava nos quebrando. Olha o que diz aqui em Salmo 127, Davi já sabia disso. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão com dores, pois ele supre os seus amados enquanto dormem. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão com dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dorme.
O princípio do descanso é uma pessoa, é Jesus. Não está no dia, está nele. Portanto, é um estilo de vida que você vai ter que assumir. É um estilo de vida que você vai ter que colocar. O que você não pode é se conformar com você e dizer, eu não consigo mesmo. Não, você tem um padrão porque sua alma está ferida. Ninguém é ansioso porque quer, é ansioso porque foi ferido. Então o Senhor quer quebrar esse padrão. E como é estilo de vida, tem que ser mudado e trabalhado. Você não vai conseguir no primeiro dia, você vai conseguir hoje deixar um enorme fardo nessa cruz. E se você se decidir a partir de amanhã viver esse estilo de vida, você vai conseguir viver esse estilo de vida. Um estilo de vida que descansa no Senhor. É um exercício de fé que vai ser através da entrega e da oração. Tem outro segredo que eu quero dizer para você, que tem a ver com essa lei da ansiedade. Olha o que diz aqui em Hebreus 12: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual não verá Deus. Tenha cuidado de que ninguém prive você da graça de Deus. Olha só, tenha cuidado para que ninguém prive você da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela a muitos contamine. Vá, desfaça não tenha inimigos, muito menos leve eles para a sua cama, nem para o seu travesseiro. Esse é um princípio. Tem tanta gente levando inimigo para o travesseiro. Tem tanta gente levando pessoas para o travesseiro. Tem gente que não dorme porque ficou chateado com alguém, mas quem não dorme é ela. O outro está dormindo. E você está sem dormir à noite, à madrugada, e chora, meu Deus, e acorda, e aí não descansou como deveria, pensando, chateado, dizendo o que vai dizer para a pessoa. Descanse, não leve os problemas. Então vive em paz. É um segredo aqui que o autor de Hebreus diz: viva em paz com todo mundo. É melhor, meu irmão. Viva em paz com todo mundo. Busque a paz, busque se reconciliar. E aí você vai viver em paz, não vai levar ninguém para o seu travesseiro, e vai descansar, e não vai quebrar o princípio do descanso do Senhor. O ansioso, ele tem dificuldade de ouvir os outros. É outra característica forte. Ele tem muita dificuldade para ouvir. Então faça um exercício. Faça um exercício. Você que sabe que tem isso, ou mesmo que você não acha, mas se as pessoas dizem, eu costumo dizer um negócio: ó, se tem mais de uma pessoa dizendo que eu tenho aquele problema, mesmo que eu não ache que tenho, eu vou começar não, eu acho que eu tenho. Porque se alguém de fora está vendo que eu tenho, então eu tenho. Então eu vou buscar a cura nisso. Então você que tem esse problema, na hora, peça a Deus. É um estilo de vida. Senhor, dá-me controle, deixa eu escutar. De repente, você escutando, a pessoa tem alguma coisa que vai sair ali, que vai ser bom para você. Então não vá para a cama com os inimigos. E normalmente ele diz assim: Deus falou comigo. Deixa eu falar, eu preguei uma vez aqui sobre o princípio do Deus falou comigo. Deus falou comigo tem alguns princípios para ser de Deus falou comigo de verdade. Primeiro, falou comigo e falou com minha mulher, ou falou com meu esposo? Falou comigo? Ou foi só comigo? Falou comigo e falou com meu líder? Ou foi só comigo mesmo? Falou comigo e eu posso testemunhar isso na igreja? Isso que eu estou querendo fazer, dá para testemunhar aqui diante dos irmãos? Ele falou comigo, e quando eu vou falar com as pessoas, todo mundo está achando que é legal mesmo? Aí eu digo: Deus falou contigo, porque Deus não quebra os seus próprios princípios. Como é que ele vai falar contigo? Não vai falar com mais ninguém. É por isso que tem tantas divisões e facções, e por isso que a igreja se rompe tonto. Deus falou comigo, só contigo? Para benefícios? Então fique ligado, porque quando Deus falar com você, vai falar com sua esposa, vai falar com o seu líder, vai falar com os irmãos que estão na sua casa, e você vai ver que vai ser uma bênção. Você vai poder testemunhar o que Deus falou com você. Olha o que Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Se controle, meu irmão, estilo de vida. Consultai com o vosso coração e vosso leito, e calai-vos. Olha como o descanso é importante. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O salmista fala: eu sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Só sabe se aquietar quem não é ansioso. Se aquietar, já pensou, meu irmão? Se aquietar, saber você está no meio do problema, no meio da luta. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus.
É Ele quem pode resolver. Eu não posso, mas o Senhor pode. Hudson Taylor, um grande homem de Deus, ele falou: o meu trabalho é descansar em Deus. Tem até uma música que fala sobre isso. O meu trabalho é descansar em Deus. Foi a frase de Hudson Taylor, um grande evangelista. Imagina, um grande evangelista, multidões que ele tinha que guiar. E quando eu disse, o meu trabalho é descansar em Deus, é o nosso trabalho. O princípio do descanso está relacionado à fé e à entrega. Deixa eu mostrar para você um homem que era muito ansioso na Bíblia, mas que aprendeu através da oração, do contato com Deus, ficar um homem manso e tranquilo. Pedro. Tem homem mais ansioso do que Pedro na Bíblia? A ansiedade de Pedro é um negócio impressionante. Pedro era o primeiro a gritar em tudo. Jesus quer lavar os pés de todo mundo. O meu não lava não. Não, Pedro, tem que lavar teu pé, Pedro. Se eu não lavar teu pé, tu não vai ter parte comigo. Vão prender Jesus, mas é propósito. Ele pega lá a sua espada e arranca a orelha do soldado mau. Vaca. Impetuoso, ansioso. É o Pedro. Não tem homem. Jesus no mar, ele sai correndo. Eu vou, quero ir. Depois afunda no meio, Jesus tem que levantar ele. Ansioso Pedro era assim esse homem. E Pedro era o mais velho, para dizer que idade não tem a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem jovens que não são nada ansiosos. Tem às vezes pessoas mais velhas que são muito ansiosas. E aí estava Pedro no mar, ansioso, em todo canto, lava pés, ansioso. Ele queria tudo fazer na força do seu muque, do seu braço. Vou fazer, vou cortar a orelha, vou andar na água. E meu pé ninguém lava. Era Pedro. Aí depois você vê esse mesmo Pedro, que era ansioso, que não aguentava esperar por nada, não conseguia viver esse princípio do descanso do Senhor. Ele não conseguia viver, ele era um homem ansioso, perturbado. Olha o que ele aprendeu. Atos dos Apóstolos 12 diz assim: quando Herodes estava para apresentá-lo na mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas diante da porta que guardavam a prisão. Pedro ia morrer no outro dia. Tiago já tinha sido decapitado. Herodes estava perseguindo todos os cristãos. E disseram: vamos matar o líder. E aí conseguiram pegar Pedro. Colocaram Pedro na prisão. Tinha 4 guardas de sentinela de um lado, 4 de outro. Os seus pés grilhões para prender Pedro, para ninguém tirar Pedro daquele. E sabe o que Pedro estava fazendo na noite antes de morrer? Dormindo. Como é que explica um homem tão ansioso como Pedro? Um homem que não se... De repente agora no meio-dia antes da sua execução, aquietai-vos, Pedro, de saber que eu sou o Senhor. Dormia, o anjo teve que acordar ele, para tirar ele da prisão. Pedro, acorda, vamos sair daqui, Jesus vai te libertar agora. Ele estava dormindo, meu irmão, dormindo. Jesus, o texto que nós lemos no início, Jesus dormia no meio da tempestade. Como pode dormir no meio da tempestade? O mar para um lado e para o outro, o vento se agitando, a coisa está uma luta pesada, financeira, nas emoções, no casamento, que luta, e dormindo, descansando. Não é dormir, mas é descansar no Senhor, descansar em Deus. Qual é o homem ansioso que faz isso? Ninguém pode fazer isso. Pedro estava curado, Pedro estava sarado. Olha o que diz: e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, descansados, e os jovens terão visões, os velhos sonharão, descansarão. Chega uma fase na vida, por isso que os idosos são menos ansiosos, que a gente tem que aprender que nós não podemos acrescentar nem tirar nada, não é no nosso braço, nós fazemos a nossa parte, mas a última palavra é do Senhor. Temos que aprender a descansar. Davi sabia descansar. Ele dizia: em paz me deito, Salmo 4, e logo adormeço, porque tu me faz habitar em segurança. Davi nunca teve paz no seu reino. Era guerra em cima de guerra. E faz um salmo desse: em paz eu me deito. Talvez no outro dia fosse o dia de guerra. Em paz me deito e logo adormeço, porque Senhor, tu és o meu descanso. Isaías também saía. Olha o que Isaías o profeta declarou: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que por ele esperam. Um Deus que trabalha enquanto nós esperamos. Um Deus que recebe esse princípio, presta atenção, de descanso, traz autoridade. O que é que aconteceu com Jesus depois que ele saiu dessa tempestade?
estava descansando, quando ele acordou, o que foi que ele fez? Ele repreendeu os ventos e o mar. Autoridade, meu irmão. O princípio do descanso, quebrar a ansiedade, vai trazer autoridade para você. Fica quieto. Tempestade, fica quieta. Jesus atravessa depois do descanso dele e chega lá, tem uns demoniados, chama um demoniado de Gadara, um gadareno. Jesus sai, tudo. Autoridade, porque o descanso nos traz autoridade, porque o descanso nos traz visão. A oração, que é o lugar de descanso, nos faz enxergar as coisas como o Senhor quer que nós enxerguemos. E Ele mostra o nosso destino, mostra o nosso futuro, mostra a nossa identidade, e nós podemos descansar. Mas enquanto nós pensamos que na força do nosso braço vamos resolver a situação financeira, a situação da família, a situação do casamento, não vai. Aí você se estressa, a alma adoece. E quando a alma adoece, você fica enfermo e começa a reagir, como a gente viu aqui, aqueles sintomas de uma alma ferida, uma alma ansiosa. Amém? Eu creio que Deus já está preparando um ambiente de descanso para nós agora. Essa cruz é para que a gente coloque aqui tudo aquilo que nós identificamos que precisamos de colocar diante do Senhor. Problemas que aconteceram conosco, que nos gerou ansiedade, problemas com nossa família, de insegurança, palavras de pai, de mãe, coisas que nos fizeram ter essa postura ansiosa. Eu não vou entrar na outra parte da ilha de descanso, que tem a ver com o sexo, porque é o lado da passividade. Deixa eu dizer uma coisa a você, muitos têm os dois problemas, tá? Tanto a ansiedade como a passividade. São ansiosos para resolver problemas e são passivos na hora de executar o que tem que ser executado. São os dois problemas juntos. Então, na próxima semana nós vamos trabalhar sobre perversão sexual, sobre coisas e fatos que aconteceram que também nos trouxeram esse padrão. E hoje nós vamos depositar toda a ansiedade aqui aos pés da cruz. Essa cruz foi feita para isso. E eu vou usar ela, todas as ministrações de libertação, eu vou usar essa cruz aqui. Porque você tem que vir aprender a deixar aqui na cruz os seus problemas. Na cruz está a solução dos nossos problemas. No sangue de Cristo está a solução dos nossos problemas. Gálatas 3 diz que Ele tomou sobre si. Isaías fala isso, mas Gálatas diz que Ele se fez maldito por nós no madeiro. Então a maldição lançada nesse lugar. As enfermidades, diz Isaías, estavam todas sobre Ele. E sobre suas pisaduras nós somos sarados. Então é aqui na cruz que vai haver a solução dos nossos problemas. Amém? Deixa eu dizer uma coisa a você. Como foi que Adão recebeu a mulher que ele queria? Adão estava ansioso, é quase isso que diz a Bíblia. Adão estava triste, entristecido, olhando os bichos lá, tudo um com o outro, um casal, e Adão não tinha a sua parceira, e Adão queria, estava ansioso por sua mulher. Foi o que Deus mandou ele fazer. Dorme, Adão. Dorme, Adão. Dorme que da tua costela tirarei a tua mulher. Dorme. E Adão dorme. E quando Adão dorme, o Senhor pega a costela dele, tirou do descanso dele a mulher que é para ele. Gaúcha. Então é o Senhor, essa área da nossa vida emocional, sentimental, tem que descansar também em Deus. Dorme, meu filho, e deixa Deus trabalhar. Deixa a ansiedade para lá, meu irmão. Deixa a ansiedade, deixa o Senhor trabalhar, cuidando das coisas de Deus, enquanto Deus vai cuidando das suas coisas. Amém? Então, feche seus olhos. Vamos cantar essa canção, esse lugar de descanso. À medida que você sentir no seu coração de vir aqui trazer a cruz, se você pode trazer, se quiser trazer e ficar aqui adorando. À medida que você sentir a necessidade, vai fazendo isso.